galera, chegamos a 50 dias com a Maria Bela aqui em casa e eu vou gravar esse vídeo contando um pouco como foram esses 50 dias, como eu me senti no puerpério, como eu tô me sentindo ainda, né, porque ainda não acabou. E então esse vídeo vai ser o mais sincero possível, sem cortes, e não garanto que não vai ter choro, mas vamos lá. A gente chegou em casa e quando a gente vem com o bebezinho, parece que você ainda tá com muita adrenalina, você tá com muita dopamina daquele momento do bebezinho ter nascido. Tanto é que no hospital, né, eu já contei o meu relato de parto aqui pra vocês. Se você ainda não viu, corre aqui no canal pra ver, vou deixar linkado aqui. Então, ali depois do trabalho de parto, a gente solta tanto hormônio assim de amor, de energia, que parece que você fica dormente por alguns minutos de emoções ruins, você fica só coisas boas, pelo menos foi assim no meu caso. Então teve até umas coisas que meu marido falava pra mim assim, eu vou lá fazer tal coisa, eu, sim, não sei o que, porque era muito amor, assim, explodindo, sabe, que eu senti. Tanto é que depois da minha cesárea, né, no trabalho, eu contei pra vocês no vídeo que foi cesárea, depois da cesárea, eu passei o dia seguinte subindo, descendo, sobe a cama, dobrava a perna, fazia e acontecia e não senti nenhuma dor. No dia seguinte começaram as dores, porque parece que tava acabando a adrenalina, sabe, daquela emoção primeira. Então eu comecei a sentir essas dores no corpo. Então a gente chegou em casa, eu senti bastante a cesárea em um dos lados, aqui assim no meu lado esquerdo, tipo repuxava assim, sabe? E minha mãe falava assim, vai sentir pra sempre, mas já passou, graças a Deus. Parece que é normal, né? Às vezes você corta ali um nervinho e aquilo ali fica chato, fica repuxando. Então a minha recuperação foi tranquila, eu considero tranquila, mas eu senti essas dores assim pra levantar, pra baixar, e aí você fica sempre pegando o bebezinho, né, no colo, não tem como você evitar o peso. E eu nem queria também evitar o peso de pegar minha bebezinha. Mas é normal, todo mundo que faz cesárea vive com isso e é isso aí. Beleza, passamos a parte técnica da coisa. Vamos agora para como eu me senti. Parece um pouco que a gente esquece, né, como a gente ficou se sentindo, mas eu escrevi durante os dias, principalmente os primeiros 6 dias, eles foram de muito sentimento, sabe, dentro de mim, muita sensibilidade, muita dependência emocional mesmo, eu considero, eu cheguei a essa palavra, sabe. Então eu escrevia bastante e sempre nos picos de momentos difíceis, que era assim, sempre no cair da tarde, parece que tem até a ver com adenosina, que é um hormônio assim também, alguma coisa assim, mas não sei se faz sentido ou se aconteceu também com outras mães, mas sempre ali no cair da tarde vinha me dando uma angústia, uma dor no peito, assim, não física não, tá? Uma dor, uma angústia mesmo, com perguntas assim, na mente e no coração, que não faziam muito sentido, lógico, assim, A mais B, né? Não tava acontecendo nada de ruim, mas eu ficava, meu Deus, será que eu vou conseguir cuidar da minha filha? Olha que filha linda, olha que bebezinho que depende de mim, sabe? Uns pensamentos assim, que não envolviam tristeza, pelo menos no meu caso, é importante as mães se avaliarem, né, porque um baby blues, que é esse sentimento do puerpério, pode evoluir para uma depressão pós-parto, não foi o meu caso, graças a Deus, mas então é legal ficar de olho em que tipo de sentimento era esse. O meu era uma angústia, um choro, uma coisa assim, de medo, ao mesmo tempo de alegria, ao mesmo tempo de o que eu faço com isso. Então, eu vivia esses momentos bem intensos nos 6 primeiros dias. E aí foi muito legal, porque a minha doula, ela me deu um caderninho de devocionais. E aí, todos os dias eu lia um e parecia que a moça tinha escrito pra mim. Mas, óbvio, ela escreveu e ela também passou pelo puerpério. Então, era bem legal, que dia a dia era uma coisa muito específica do sentimento daquele dia. Então eu chegava nesses períodos difíceis, eu ia ler aquele devocional e Deus ia trabalhando no meu coração, ia falando comigo, então foi muito legal, assim, foi assim, mamãe, você tá sentindo o peso da responsabilidade, ou você ficou com medo hoje, ou você hoje conseguiu organizar um pouco mais a rotina, então
ia legal, assim. E eu nunca fui de fazer devocionais de livrinho, né? Eu sempre fui de entrar na presença de Deus, não que a presença do Senhor também não esteja dia a dia ali, a gente viva isso, mas de intencionalmente fechar a porta do quarto e tá ali para falar com Deus e ficar horas ali, ficar louvando e ler a Bíblia na sequência mesmo. Então eu sempre fui mais desse tipo, e aí fazer orações, anotar minhas orações e tal, muito sem regra de tempo e muita livre ali na presença de Deus. E nesses dias eu não consegui fazer nada disso. Eu já não estava conseguindo focar a minha mente assim dessa forma no final da gestação. Então eu estava com dificuldade de seguir momentos assim a sós com Deus longos, o que me gerava também uma tristeza no coração, porque é o que me sustenta, né? O que me alimenta, é o fundamento da minha vida. Mas a mente da gente vai virando esquisita, assim. E aí no puerpério eu senti mais ainda. Eu não conseguia. Primeiro, o tempo não se ajusta, né? Você tá em privação de sono, o bebê depende muito de você, deve mamar toda hora. Mas a casa também tava num ritmo diferente. Então eu não tava conseguindo ter esses momentos como eu fazia antes. Eu não tava conseguindo sentar e parar e tal. Mas então eu pegava o meu livrinho e eu fazia o meu devocional guiado, né, pelo livrinho, e ali eu ia lendo, ia sendo muito bom pra mim. Atualmente eu tô fazendo isso também, mas como acabou, né, esse devocional, eu tô fazendo um que chama Para Mães Ansiosas, da Purpose Paper, com a Thomas Nelson, se não me engano. Muito legal, com várias autoras, a Fernanda Witzwick, a Carol Basso, fica aí a indicação também pra você. E eu nunca me considerei uma pessoa ansiosa. É interessante até ele ter esse nome, Para Mães Ansiosas, mas a gente vai percebendo que com a maternidade a gente fica com problemas futuros na cabeça que não são os problemas do hoje, e o nome disso é ansiedade, né? Você vê, Jesus ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mais em tudo dá graças. Então, na teoria eu sei que o antídoto para a ansiedade é o agradecimento, né? É você estar sempre buscando no hoje aquilo pelo que você é grato. Mas então tentar parar de pensar nesses problemas do futuro. E eu me peguei aqui no puerpério pensando exatamente isso. Meu Deus, e na escola da minha filha se fizerem bullying com ela, sabe? Tipo, pensamentos assim, muito além. Ai, na adolescência, se a minha filha blá blá blá. Ai, isso aqui, isso aqui. Então, assim, não faz lógica, não faz sentido a gente ter preocupação com esses problemas futuros, né? Então, a ansiedade, ela é algo que realmente ela não faz sentido. E aí, eu até conversei com a minha psicóloga, que é maravilhosa, e aí eu falei com ela que um dia a Maria Bela começou a perder peso, e a médica falou pra gente, eu quase falei veterinária, a pediatra falou pra gente assim, que eu tinha que dar mamar, não podia passar de 2 horas, e eu tinha que tirar o leite do peito também, e além de dar os 2 peitos na mesma mamada, tinha que dar também esse complemento do próprio leite que eu peguei, que eu tirei, meu. Então, assim, eu fiquei 1 semana, eu acho, ou 2 semanas, exaustivamente dando mamar pra Maria Bela, pra ela poder engordar. E aí, graças a Deus, ela conseguiu engordar. E aí eu falei pra minha... ai, meu Deus, olha os nomes faltando. Pra minha psicóloga, que esse problema do presente eu tava lidando bem. Eu tava assim, não, beleza, vamos resolver, vamos ficar sem dormir mesmo, vamos, beleza e tal. Então, por que eu não agia assim, ou simplesmente não tinha essa força, essa coragem pra pensar nos problemas do futuro, né? Ou pra simplesmente não pensar neles, porque quando eles chegarem, eu vou também ter garra de resolver. Então, essa foi uma conclusão legal que a gente chegou, de tratar também esses pensamentos, de ficar pensando como que a filha é isso, como que a filha é aquilo. Mas, então, esses pontos principais foram os pontos que foram me dando essa tristeza, essa angústia, né, durante esse puerpério. Mas eu nunca pensei que uma queda hormonal fosse desse jeito. Gente, era muito... Ainda tá sendo, né, hoje de manhã mesmo eu vi um vídeo de era tipo um meme, assim, uma laranjinha sendo cortada, fazendo um parto cesárea da laranjinha, e depois a laranjinha bebê ia pra UTI. E eu comecei a chorar compulsivamente. Então tem coisas que não tem um motivo assim, mas que tocam em você de um jeito, então, e eu sei que isso também é hormonal, né? E aí eu decidi gravar esse vídeo ontem, assistindo um vídeo da Fabiola Mello,
que também teve trombofilia, também teve coisas, e ela sempre me inspirou, né, com relação à gestação dela. E aí ontem ela tava contando como ela engordou no puerpério e como ela não tava se cuidando, porque agora o bebê não tava mais dentro dela. E eu percebi isso também, eu senti isso, e agora já talvez começamos a sessão de choro. Eu senti isso demais. Eu ainda não engordei, né? Eu só não estou emagrecendo. Eu emagreci já 7 ou 8 quilos desde quando eu parei. Mas eu não tava tendo o cuidado que eu tava tendo grávida com a minha alimentação, com fazer coisas mesmo, sabe? Que eu gosto e pensar em mim. Por isso, porque o bebê já tinha saído, sabe? De mim. E parecia... E eu tava colocando a minha atenção só na Maria Bela. Então, ontem, vendo o vídeo dela, eu percebi, cara, eu tenho que voltar a me alimentar, tomar minhas vitaminas, fazer coisas assim, sabe? Por mim também. Porque isso é importante. Isso também é demonstrar amor pela minha filha. Porque nesse momento ela precisa mais de mim, né? E esse é um choque muito forte na maternidade. É você ver o bebê precisando tanto de você. E você quer estar ali por ele, você quer estar disponível, né? E agora vamos seguir com a sessão choro, já que eu já comecei. A gente viveu uma coisa muito delicada aqui na minha casa. Nos primeiros dias, eu tava meio que sendo levada pelas ondas, sabe? Levada por como tava sendo. E a minha mãe tava aqui 100% comigo, ela ficou aqui em casa 30 dias e me ajudou muito. Eu não sei como que eu teria conseguido sem ela. E foi incrível ter ela aqui comigo. E ela tava me ajudando a resolver as coisas, a fazer. E a casa ela tava cuidando. Até mesmo a organização de quem vinha, de quem não vinha, ela tava cuidando. E eu tava só indo, porque você não tem forças também pra fazer nada, sabe? Não é fazer nada, mas você não tem... Eu não tava tendo força mental de pensar em outras coisas, além de manter a Maria Bela bem, né? E aí hoje eu já estamos nesses 50 dias, eu consigo perceber que algumas coisas foram saindo dos trilhos aqui na minha casa e no meu puerpério, porque eu não disse como eu queria. Talvez eu nem soubesse como eu queria, sabe? Mas muitas coisas não foram como eu queria. E aí quando eu percebia, às vezes eu tava com esse sentimento, dessa angústia, talvez porque estavam acontecendo coisas ao meu redor que eu não tava querendo. Mas eu não tava sabendo que eu não tava querendo e não tava conseguindo dizer não. Eu percebo hoje isso, que aconteceu um pouco esse processo. E eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de dizer não. O que é um super defeito, e a maternidade está vindo para me ensinar isso com muita força. E isso tem tudo a ver, né, já que estamos falando de Deus e tudo mais, isso tem tudo a ver com o nosso ego, né? Muitas vezes a gente acha que não dizer não é porque a gente é muito legal e bacana, mas isso tem a ver com a gente não querer ficar mal com as pessoas, e isso não é bom, né? Tem um livro do Timothy Keller que eu tava repensando nele esses dias todos, em todo esse processo, que chama Ego Transformado. E aí a gente percebe, lá o autor vai destrinchando isso, que muitas vezes o nosso ego é o que faz a gente ceder muito, é o que faz a gente não se posicionar, porque a gente quer que todos gostem da gente, que todos fiquem bem com a gente. Isso é temor de homens, né? E a gente precisa ter temor do Senhor. Não é sobre não ouvir as pessoas, não é nada sobre egoísmo, não é apologia a egoísmo, nada disso. É só você temer mais o Senhor do que temer as opiniões dos homens, né? Isso é muito difícil para mim, é um desafio bem grande. Mas quando a gente confessa os nossos pecados, é mais fácil da gente ser transformado, então já fica publicamente também aqui a minha dificuldade. E aí eu ouvi também num podcast nesse tempo, um amigo meu me mandou um podcast e a moça falava assim, você tem o direito de colocar os seus limites, e as pessoas têm o direito de ficar chateadas, e aceite a chateação delas, deixe elas ficarem, porque você tem o direito de botar o seu limite. E eu tô tentando repetir essa frase pra mim algumas vezes, pra eu me lembrar disso, porque eu sou a pessoa que eu não quero que ninguém fique chateado, e eu fico triste com isso, mas eu preciso colocar os meus limites. Mas voltando aqui, essa foi a reflexão que eu cheguei por conta de coisas que eu fui vivendo, né? Mas a pior delas, e eu só vou contar aqui porque isso já tá resolvido, né, entre mim e o meu marido.
seguimos tentando nos ajustar e tentando nos entender nesse meio todo. Mas no meio disso tudo, ele estava um pouco disperso, ele estava um pouco desconectado assim da gente, eu estava sentindo isso. Não que ele não quisesse ajudar, mas que ele não se posicionou para ajudar e assumir o papel dele de que ele tinha que nos ajudar. Então ele foi ficando fazendo as coisas dele como se a vida dele não tivesse mudado, e o pai tem essa escolha, né? Ele até gravou um podcast, o podcast dele, Dog Show, vocês podem lá assistir, sobre rotina com a doutora Ana Januzzi, e ele contou um pouco também dessa coisa que eu vou contar pra vocês na versão dele, e como ele também se arrependeu. Eu já tô contando o spoiler pra vocês não ficarem assim, meu Deus, ela tá expondo isso sem isso tá resolvido. Mas, então, ele tava assim, ele tava avulso, ele não tinha assumido o papel dele de pai aqui em casa, e eu tava muito dependente emocional dele também, então eu não queria pedir pra ele as coisas e nem que ele se sentisse desconfortável, porque eu precisava que ele estivesse feliz e me dando amor, sabe? Uma sensação muito esquisita, tanto que nos dias que eu ficava bem triste, eu falava, amor, fica aqui comigo no quarto, e aí ele saía do furdunço que tava na minha casa e ficava comigo no quarto, e eu ficava chorando com ele, porque ele era o meu apoio emocional. Provavelmente eu coloquei ele nesse lugar de forma errada, né? Ninguém pode ocupar simplesmente esse lugar também no nosso coração, mesmo que seja o nosso marido, mas eu entendo que o Senhor é que deve ser a nossa base fundamental do nosso alívio, né? Das nossas questões. E a gente precisa ter isso também dentro da gente, mas ele me dava, ele me acalmava, sabe? Eu ficava bem com ele e era bom, era muito legal. Mas aí então me levou pra esse outro lado, de eu nunca querer aborrecer ele, dele nunca achar que tava difícil, dele nunca ser acordado, porque eu queria que ele estivesse bem e me amando e não me achando chata e não achando a rotina chata e não, sabe? Uma viagem doida da minha mente que tava totalmente errada. E aí isso culminou numa situação, na minha casa tinham várias pessoas aqui, aconteceu uma situação e aí ele foi pra Disney. Eu tenho que rir, porque se eu ficar muito nessa situação, eu volto e vou chorar que não vou terminar o vídeo. Então ele viajou pra Disney e ficou lá acho que 8 ou 9 dias. E eu entendo hoje que nenhuma mulher no puerpério deve ser colocada na posição de decidir nada, né? Eu sei que essa decisão dele viajar não foi minha, mas aconteceu uma situação de eu ser questionada assim, tudo bem ele ir? E a minha resposta foi, tudo bem. E, sinceramente, quando eu respondi, parecia que estava tudo bem, porque ele já não estava na equação da ajuda, sabe? Ele já não estava sendo presente ali, ele já estava fora, e eu até falei com ele isso, que parecia que ele já não estava, que ele não estava mais aqui, então ele ir, era como se já não ia mudar nada, né? Mas quando ele pegou as malas e saiu pela porta, caiu a minha ficha assim, do tipo, o meu marido está saindo com a minha bebê tendo 20 dias, e eu também tô precisando dele, e agora eu não tenho mais ele. E aí eu comecei a chorar daquele momento que ele saiu da porta até bem depois que ele voltou, porque a gente teve que resolver tudo isso, né? E eu me senti muito abandonada. Foi um sentimento assim de abandono que eu tenho quase certeza que eu não teria sentido se eu não estivesse no puerpério. Então assim, os hormônios vieram com uma enxurrada, e talvez se eu não estivesse no puerpério eu não teria dito pra ele, tudo bem, você ir com a bebê aqui. Mas obviamente não existiria essa situação, porque se a bebê tava aqui tinha puerpério, né? Mas então eu senti assim, tudo isso que eu fui falando pra vocês aqui agora, de que eu tava colocando essa dependência emocional dele, eu queria sempre dizer sim, eu disse sim até pra ele sair embora. E ele não percebeu, ele não tava de fato aqui, né? Agora eu sinto que ele tá aqui, de fato, ele tá ajudando, ele tá tudo mais. Mas mesmo ele não estando, quando ele foi embora, eu falei, meu Deus, eu tô sozinha, sabe? Claro que a minha mãe tava aqui, e se não fosse ela, eu nem sei como eu teria ficado, eu e a bebê. Mas foi uma sensação de abandono muito forte que eu senti. E ao mesmo tempo, é uma pessoa que eu amo, e eu tenho votos de ficar pra sempre com ela.
Então, a partir daquele momento, eu fiquei muito triste, eu comecei a ficar muito chateada mesmo de ter percebido que ele realmente escolheu ir, ele tava feliz de ir, o pior é isso, ele tava muito feliz de estar indo e deixando a gente, e eu tava muito arrasada de estar sem ele. Mas a resolução e o spoiler eu me vi nessa situação e eu falei, eu vou ter que perdoar ele. E perdoar, inclusive, não falar mais disso de uma forma pejorativa, condenando ele e tudo mais, pra ele, nem pras pessoas, né? Mas eu falei, eu vou ter que perdoar ele, eu não vou ficar com isso, eu não vou terminar esse casamento, a gente vai se resolver. Então, o quanto antes isso ser resolvido, melhor. Então, o que eu preciso descobrir é a raiz disso. Por que que eu agi de forma tão passiva? Por que que eu deixei as coisas na minha casa se tornarem um caos? Por que que outros problemas estavam sendo maiores na minha casa do que a questão que eu tinha que viver com a minha filha, né, ali, e o meu marido? Na minha casa, o que devia estar sendo priorizado era a gente, a criação da bebê, a bebê nos primeiros dias, o meu bem-estar no puerpério, era isso que tinha que estar sendo priorizado, mas a minha casa estava com outras questões, outras prioridades, e isso estava totalmente distorcido, e eu não estava conseguindo dizer não e dar um basta e nem ver que essa coisa estava acontecendo. E aí foi conversando, né, com outras pessoas que eu fui reparando o quanto essa situação estava errada, e eu tinha essa parcela de permissividade, né? Então eu senti que o puerpério aflorou isso, e aí eu comecei a perceber raízes de coisas que eu fazia já com esse padrão de comportamento aqui na minha casa, e que só botou uma lupa e explodiu e se tornou eu chorando, e a bebê também, porque tem um detalhe, todos esses dias que eu fiquei chorando, ela também não parou de chorar. Nada acalmava ela só não chorava quando tava no peito e dormindo acordada, ela só chorava, porque o bebê sente o que a gente sente, né? Então isso culminou com essa situação, eu desse jeito e ele na Disney, e aí lá também, depois de alguns dias, ele também caiu em si e percebeu que isso não tava legal. Então ficamos ambos sofrendo, e depois, com a graça de Deus, e a gente foi conversando e foi tentando ajustar isso. Por isso que eu tô contando pra vocês. E eu também só tô contando porque ele contou primeiro no podcast, então eu percebo que as coisas estão saradas a ponto de eu poder contar, sabe? Bom, mas então eu decidi contar isso para que vocês também se sentissem acolhidas, vocês que estejam passando por qualquer outra coisa aí no puerpério de vocês, ou essa questão de não estar olhando para si mesma, ou essa questão de estar sendo permissivo e não estar sabendo dizer não. Seus filhos, sua bebê vai precisar que você diga não pelo bem-estar dela, porque tem momentos que até pessoas que falam, gostamos dela e amamos ela e tal, elas não vão saber o melhor para ela, a não ser você. Nesse caso mesmo, né, que ele saiu e tudo acabou, só tinha eu pra olhar por ela, né, e a minha mãe pra olhar por mim, que eu sou a bebê da minha mãe, vamos dizer assim, fazendo essa analogia, né. Então, o seu bebê vai precisar que você seja forte e corajosa, então seja. Se você tá com dificuldade nisso, ore a Deus pedindo isso. Eu tô pedindo muito a Ele, eu sigo tendo essa dificuldade, mas sigo pedindo que o Senhor me ajude a dizer os nãos necessários durante a criação da minha filha. E eu espero que fora do puerpério seja mais fácil. E que eu tenha menos medo, né, de fazer isso. E de magoar pessoas que não estejam de acordo com esses limites, né, que a gente precisa dar por nós, pela nossa família. E seja forte e corajosa você também. Se sinta acolhida também. Se alguma dessas dicas que eu dei aqui pra você, né, de orar, de fazer um devocional, ajuda em você também nesse período, eu espero que sim. E se você só acompanhou a gravidez até aqui, viu que a Maria Bela é um milagre, gosta de ouvir e saber esses causos, já estamos muitos minutos juntos, contei tudo e realmente não vou fazer nenhum corte, para que vocês vejam realmente como eu tô nesse período, e para que eu guarde também essa memória
de como eu estava chorando à toa e chorando no YouTube. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, manda pra uma mamãe que também tá aí no puerpério, pra ela ver também que ela não tá sozinha. Outras coisas, outros detalhes só antes de acabar. Fiz alguns cursos de sono, fiz alguns cursos disso, daquilo. Na prática, tudo foi muito diferente. A Maria Gabriela, ai meu Deus, eu chamo ela de Maria Amélia, Maria Amora, Maria Gabriela. A Maria Bela tá dormindo algumas partes da noite num bercinho acoplado da gente, que eu consegui com o pessoal do Cegonha de Aluguel, que é eles alugam móveis para bebês, né? Brinquedo, berços, etc. aqui no Rio de Janeiro. Porque antes eu tinha um berço grande que tava do lado da cama, mas não era, a bebê não sentia que eu tava do lado. Então ela não dormia no berço, mas aí alugamos esse bercinho acoplado. Agora ela dorme a primeira parte da noite no bercinho acoplado e as outras partes como dá. Às vezes é no colo mesmo, às vezes é na cama compartilhada, às vezes é no ninho na cama. Então assim, vai sendo como dá. Eu acho que eu tinha essa ilusão de que dava pra ser tudo no planejamento e com o bebê não dá. É como dá, gente. Então deu, vai daquele jeito. E é assim que a gente tá fazendo, tentando ajustar a rotina. A gente faz um ritualzinho da noite ali de banho, massagenzinha, pra ela dormir bem. E aí ela dorme esse primeiro pedaço da noite bem no bercinho acoplado e depois ela vai ou bercinho, se eu tiver com muito ânimo de noite pra ficar ninando a roda, bota no berço, tira no berço, bota no berço, porque é uma luta pra você ensinar, né? Ensinar dá trabalho. Então, quando os dias que eu tô mais sem sono, eu fico ali ensinando ela a ficar no berço mais tempo. Quando eu não tô, vai pro colo, vai pro peito, vai pra cama compartilhada. E é assim, a maternidade não é como a gente idealiza, mas tá sendo incrível. Ela é uma bebezinha muito boa, ela não ficou doente. Isso é uma coisa assim que eu agradeço a Deus muito todos os dias, porque durante esse período, se ela tivesse ficado doente, eu não sei como eu teria lidado. E ela é muito boazinha, ela é linda, e eu espero continuar contando aqui com vocês. Vocês me apoiando aí, eu apoiando vocês aqui. E fiquem bem. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda pra alguém. Beijo, tchau!